Evangelho de João, capítulo 21. Leitura do texto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que, quando era mais novo, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava havia seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso?" Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Há estudiosos que acreditam que a conclusão do Evangelho de João seja o capítulo 20, não somente pela característica da conclusão, mas porque entendem que a forma escrita não seria necessariamente de João. No entanto, se o texto é de João, ou se foi acrescido posteriormente por outro autor, o fato é que o capítulo 21 traz um sentido importante a todo o Evangelho de João, inclusive por relatar a importante conversa final entre Jesus e Pedro, que o negara na noite que Jesus foi preso.
mas viria a se tornar um dos principais pilares da igreja. O capítulo 21 tem início com Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago e outros 2 discípulos pescando. Lembrando que antes de serem chamados ao ministério para seguir Jesus, eles eram pescadores. E novamente, Jesus ressurreto aparece a eles e repete o milagre da pesca. Então, Jesus e os discípulos comeram peixe e pão. Após estarem alimentados, Jesus inicia uma conversa direcionada a Pedro. Possivelmente por Pedro ter negado a Jesus 3 vezes naquela noite, Jesus agora pergunta 3 vezes a Pedro o seguinte: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde as 3 vezes dizendo: o Senhor sabe que eu o amo. Muitas das traduções possivelmente não ajudam a compreender o real sentido desse texto, pois ao lermos essa versão, nos parece uma conversa óbvia como: você me ama? Sim, eu amo. Imagine uma mãe, por exemplo, perguntando ao seu filho: filho, eu te amo. Você me ama também? Sim, mãe, eu te amo. Esse é o entendimento que é passado da forma que lemos o texto normalmente. Contudo, nas 2 primeiras perguntas de Jesus, João usa o verbo grego agapao, que é o mesmo verbo usado no famoso verso de João 3,16, que diz: Deus amou agapao, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, agapao é um amor intenso, como um amor sacrificial, inclusive usado para mostrar o amor que Deus teve pelo mundo. Já para as respostas de Pedro, João usa o verbo grego philéu, que tem um sentido mais de gostar, de aceitar, como um amar de amigo, por exemplo. Deste modo, voltando no exemplo da mãe e do filho, seria como se a mãe dissesse: filho, eu te amo tanto que seria capaz de dar a minha própria vida por você. Você me ama também? Sim, mãe, eu gosto de você. Perceba que são palavras que passam uma proporção totalmente diferente de amor, sendo agapao um amor imensurável e sacrificial, já philéu um amor brando, de certa forma. Com este contexto em vista, vamos tentar reproduzir como ficaria a conversa de Jesus e Pedro considerando o entendimento dos verbos. Seria algo como: Simão, filho de João, você me ama agapao mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu gosto de você, philéu. Simão, filho de João, você me ama agapao? Sim, o Senhor sabe que eu gosto de você, philéu. Simão, filho de João, você gosta de mim, philéu. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu gosto de você, philéu. Jesus pergunta 2 vezes com o verbo agapao, mas na última usa philéu. Lembre-se que no capítulo 13 de João, lá no verso 37, antes de Jesus afirmar que Pedro negaria 3 vezes, o comentário de Pedro a Jesus foi: darei a minha vida pelo Senhor. Jesus conhece os corações. E Pedro possivelmente se entristece por isso, pois Jesus evidencia que Pedro ainda não tinha um amor sacrificial por Jesus, como Jesus teve por Pedro e por nós. Contudo, fica nítido o perdão de Jesus a Pedro, pelo fato de tê-lo negado aquela noite, pois mostra que é um amadurecimento gradual da fé. Assim como também a nossa fé em Cristo, ela vai crescendo e amadurecendo de forma gradativa. E Jesus cita o seguinte a Pedro no verso 18: em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. O próprio texto acrescenta que esse seria o tipo de morte que Pedro morreria para glorificar a Cristo. Estenderá as mãos significa que Pedro teria uma morte de cruz, assim como Jesus. Contudo, conta a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois foi um pedido do próprio apóstolo, já que ele não se considerava digno de morrer como o Senhor Jesus morreu. Concluindo, uma breve reflexão. O Evangelho termina de maneira curiosa, pois enquanto Jesus fala do tipo de morte que Pedro sofreria para glorificar a Deus, o texto mostra que Pedro fica curioso sobre qual seria o tipo de morte que João morreria.
A resposta de Jesus foi a seguinte: se eu quero que ele, se referindo a João, permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O fato é que a tradição informa que todos os discípulos foram martirizados, seja ao fio da espada ou pela cruz, exceto o próprio João, que possivelmente morreu em sua velhice, quando exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu inclusive o livro de Apocalipse. Considerando o cânon bíblico, que é a lista oficial dos livros reconhecidos como inspirados por Deus, João escreveu este evangelho que concluímos hoje, mais 3 cartas, ou seja, primeira, segunda e terceira carta de João, e o livro de Apocalipse. Sobre este evangelho, tivemos a oportunidade de conhecer a perspectiva deste apóstolo com relação à pessoa de Jesus Cristo. Como informado no início, este evangelho simboliza a águia, quanto à visão dos 4 seres viventes relatados lá em Ezequiel, pois traz uma teologia elevada, evidenciando a divindade de Jesus. Neste sentido, que possamos refletir sobre as primeiras palavras que lemos no capítulo 1, que foram: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo divino. Jesus é o nosso Deus, revelado e manifestado em forma humana. Eu creio nisso. Que Deus abençoe.